Boa noite. CDL emite nota de repúdio à mudança de bandeira para a vermelha e o fechamento do comércio. Esse modo de venda, assim, comercializando apenas sem ser presencial, dificulta bastante, gera sérios problemas para o fluxo de clientes, então, para as empresas. Pediatra fala da importância de manter hábitos saudáveis durante a pandemia. Algumas coisas que temos que lembrar é sobre conversar com as crianças em relação a tudo o que elas estão sentindo, evitar ter em casa alimentos de baixa qualidade, aqueles alimentos, por exemplo, hiperpalatáveis que a criança come e não consegue parar de comer. Conheça ainda a relação entre a trombose e a Covid-19. Quem é que pode ter trombose? São os casos mais graves do Covid, são aqueles que necessitam internação em unidade de terapia intensiva, dentro de uma UTI, com ou sem necessidade de respirador. Agora, no canal da comunidade. A mudança da bandeira laranja para a vermelha em Passo Fundo deverá agravar os impactos negativos na economia. A CDL emitiu uma nota de repúdio justificando o empenho das empresas em seguir todos os protocolos e respeitar as restrições. Sérgio Giacomini está à frente da entidade e observa com preocupação o esforço no comércio. Com muita preocupação que recebemos a notícia da troca de bandeira para a cor vermelha, onde isso impõe muitas restrições ao comércio de Passo Fundo e o setor de serviços também, afetando então muitas atividades, onde fica limitado a venda de produtos apenas através de meios digitais, eletrônicos, televendas, onde os clientes podem então fazer a aquisição, a compra de produtos e retirar na loja ou então a loja fazer a entrega, não sendo permitido então o atendimento dos clientes dentro das lojas. Fato esse que gera uma perda muito grande para todas as empresas nesse momento, seguindo esta modalidade de atendimento. Pois há uma cultura ainda dos consumidores a nível de Passo Fundo, do comércio local, de irem até as lojas para poder escolher os seus produtos. Então, esse modo de venda, assim, comercializando apenas sem ser presencial, dificulta bastante, gera sérios problemas para o fluxo de clientes, então, para as empresas. E importante ressaltar que a nossa preocupação, ela, como dissemos antes, ela é muito grande, porque Passo Fundo já tivemos, é a terceira vez que o comércio fechou no primeiro momento um período de 28 dias, depois tivemos mais 11 dias fechados. Agora que o comércio estava retomando e podendo então ter uma recomposição das vendas, onde as vendas estavam retomando um fluxo de crescimento, muito embora modesto ainda, mas importante sem dúvida para poder então as empresas terem um movimento, um fluxo de caixa para poder honrar seus compromissos, primeiramente com os seus colaboradores, pagando seus salários, para que todos possam então honrar com seus compromissos, atender às necessidades da sua família e também pagar seus fornecedores, aluguéis de todas as empresas e as lojas fechadas, onde início de mês sempre é um período onde as vendas, o volume de vendas sempre é maior, que é justamente quando todos os trabalhadores recebem os seus salários. E nesse momento, então, o comércio fechado vai dificultar, vai ter muita dificuldade para poder, então, honrar seus compromissos com os seus colaboradores inicialmente, que são a prioridade, mas também
com todos os outros custos que a empresa tem. Então, estivemos em contato, a CDL, com as autoridades municipais, a nível também de deputados que nos representam, a Passo Fundo e a região, solicitando então quais medidas, quais ações poderiam ser feitas então por esses entes para que possamos retornar à bandeira laranja, sendo que mais uma vez o comércio está sendo penalizado e entendemos que não é o comércio, isso até ficou comprovado e dito até por autoridades mesmo da área da saúde de Passo Fundo, de que não é o comércio o responsável pela propagação do vírus. Mas o comércio, infelizmente, mais uma vez está pagando essa conta e gerando, então, muitas dificuldades. Inclusive, se permanecer por um período mais longo a bandeira vermelha, teremos um problema do crescimento do desemprego em Passo Fundo, o fechamento de mais empresas. Já tivemos nessa primeira etapa já diversas empresas que encerraram suas atividades, então por conta disso inclusive demitindo todos os seus funcionários. E se perdurar essa modalidade, o comércio fechado, teremos com certeza, infelizmente, mais empresas encerrando suas atividades de maneira definitiva em Passo Fundo. E com isso, então, mais uma vez, aumentando o número de desemprego. E isso afeta a economia como um todo, e aí é que nos preocupa bastante. Então, esperamos que, com bastante otimismo, acreditando que as ações a serem tomadas pelo governo municipal, pelo governo estadual, pelo legislativo, trabalhando junto, em conjunto, buscar uma saída, medidas. E é muito importante também registrar que corroboramos com a ideia e a importância, em primeiro lugar, de cuidar da vida das pessoas, da saúde das pessoas. Mas todos os empresários seguiram, todos os lojistas seguiram as normas, todas as orientações sanitárias necessárias, inclusive orientando os clientes para que, eventualmente, os que chegassem sem máscara nas suas lojas, no seu comércio, então, impedindo que entrassem, orientando e explicando para os clientes. Mas o que a gente percebe é que há uma conscientização bastante grande da comunidade como um todo. Entenderam a importância de todos, então, darem a sua contribuição. O período de isolamento social tem sido de mudanças significativas na rotina. Respeitando todas as recomendações para o enfrentamento da Covid-19, muitas pessoas permanecem em casa e lidam com uma nova realidade. Mas é preciso continuar atento aos cuidados com a saúde. A médica e professora da UPF, Natasha Balém, destaca agora a importância de cuidar da alimentação das crianças. Sabemos que estamos vivendo um momento muito diferente, no qual os medos e os sentimentos estão muito modificados. As crianças acabam sendo muito suscetíveis a tudo isso que está acontecendo. Então elas sentem muita saudade da sua rotina anterior, elas acabam ficando, por vezes, entediadas e mais sedentárias, sem poder sair do seu domicílio, sem poder fazer as suas atividades habituais, e isso com certeza se reflete nas alterações do seu comportamento alimentar. Isso tem a ver, inclusive, com questões hormonais, né? Sabemos que o estresse aumenta um hormônio chamado de cortisol e é um hormônio que causa um aumento do apetite. Sabemos também que esse período de isolamento, em que as crianças não podem praticar as suas atividades cotidianas e atividades de lazer, isso acaba diminuindo a serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar. Então faz com que muitas vezes as crianças tenham uma espécie de compulsão alimentar. Elas acabam buscando nos alimentos, especialmente os alimentos mais calóricos e ricos em carboidratos,
para obter essa serotonina que estaria faltando. Então, de que maneira que nós podemos ajudar as crianças a passar por esse momento sem que mais tarde nós tenhamos que correr atrás da saúde delas para compensar esse período do isolamento social? Algumas coisas que temos que lembrar é sobre conversar com as crianças em relação a tudo o que elas estão sentindo, evitar ter em casa alimentos de baixa qualidade, aqueles alimentos, por exemplo, hiperpalatáveis, que a criança come e não consegue parar de comer, que são alimentos, por exemplo, como biscoitos recheados, salgadinhos, né? Tentar ter alimentos de maior qualidade, como frutas, legumes, alimentos mais naturais. E mesmo os alimentos industrializados, eles podem ser alimentos também mais integrais, né, com uma maior quantidade de fibras. Isso vai garantir uma saciedade daquela criança por um período um pouco mais prolongado, certo? Outras coisas que devemos fazer também. Procurar fazer alguma atividade física com a criança, mesmo que seja no próprio domicílio, e também atividades como música, meditação, né? Coisas para que a criança não fique totalmente entregue às telas nesse período. Nós sabemos que mais do que 2 horas de telas por dia, então seja tela de televisão, celular ou tablet, já está associado então como um fator de risco maior para o sedentarismo, né? E até para alterações visuais. Então, não podemos negligenciar a saúde das nossas crianças nesse período. E vamos lembrar que uma alimentação mais saudável vai trazer uma melhor imunidade, para que possamos então enfrentar com mais sucesso todas as doenças infecciosas e assim contribuindo para que as nossas crianças tenham mais saúde e mais qualidade de vida. E no próximo bloco você continua acompanhando outras informações sobre a saúde durante a pandemia. Vamos saber mais sobre a relação entre a trombose e a Covid-19. Nós já voltamos. O Jornal da Câmara está de volta para falar sobre a relação entre a trombose e a Covid-19. O médico e professor Matheus Picada Correa explica se uma doença respiratória pode ocasionar trombose. Este é mais um vídeo da parceria com a Escola de Extensão da UPF. A resposta para isso, ela vem primeiro com uma coisa muito importante. Nem todo mundo que vai ter Covid vai ter trombose. Isso é muito importante. Quem é que pode ter trombose? São os casos mais graves do Covid. São aqueles que necessitam internação em unidade de terapia intensiva, dentro de uma UTI, com ou sem necessidade de respirador. Por que isso acontece? Por que são esses casos graves? Porque nesses casos você tem uma elevação da cascata de inflamação, você tem um corpo muito inflamado e isso
acaba desencadeando tromboses. Mas essas tromboses, elas não são iguais àquela famosa trombose que dá na perna, que dá no pulmão. Elas são tromboses de microcirculação, elas são um pouco diferentes. Então, o tratamento nesses pacientes e a prevenção em quem ainda não teve é o mesmo, que são umas injeçõezinhas na barriga de anticoagulante que ele tem que receber enquanto está internado e durante o tempo necessário. Então, o tratamento é desse jeito, difícil a gente descobrir quem é que tem. E como é que você sabe que pode ter uma trombose, né, para procurar ajuda profissional? Então, primeiro, existem alguns fatores a mais que podem desencadear a trombose. Um deles é se você tem história familiar, isso é, se você tem um pai, uma mãe, um irmão que já teve trombose. Se você está acamado, imobilizado por qualquer motivo que for, seja por causa da doença, seja porque você está em casa durante o período de quarentena e está deitado muito tempo na frente da televisão ou sentado no computador. E também se você tem outros fatores de risco, como alguns tipos de câncer, obesidade e muitas varizes nas pernas. Por causa desses outros fatores de risco, aí sim, você pode ter o quadro de trombose venosa mais conhecido, aquele onde você tem um inchaço no braço, no membro superior, ou um inchaço na perna. Esse inchaço ele vai ser doloroso e mais quente, a perna vai estar mais quente que a perna do outro lado. Então, nesses casos onde você tem esses sintomas suspeitos, você tem que procurar auxílio médico. Você tem que um médico examinar para ver se isso pode ser uma trombose, e na suspeita de trombose tem que fazer algum exame, que é um ultrassom da perna ou do braço. Caso, além desses sintomas, você tenha falta de ar, dor no peito, aperto no peito, aí, além do ultrassom, é realizada uma tomografia para descartar que você tenha embolia pulmonar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. É muito importante entender que nem todo mundo que tem Covid vai ter trombose e nem todo mundo que tem trombose vai ter embolia pulmonar, que é aquilo que preocupa a gente. Então isso é muito importante que fique salientado. Quando a gente tem o diagnóstico, a gente tem que fazer o tratamento. E o tratamento, nesses tempos de pandemia, é exatamente o mesmo quando a gente não tinha, que são as injeções na barriga, para anticoagular o sangue, para afinar o seu sangue. O que a gente faz para não ter uma trombose venosa profunda? O que a gente faz para prevenir isso? Nesse tempo de quarentena, o mais importante é, mesmo estando em casa, você não ficar muito tempo parado. Mesmo não ficar muito tempo na frente do computador ali sem se mexer muito, não ficar muito tempo na frente da televisão, então de tempos em tempos levantar, dar uma caminhada. Se você tiver que sair para a rua, saia para a rua, porém de máscara, se protegendo como tem que se proteger. E se você não tem como sair de casa, não tem como fazer caminhadas, pelo menos durante 30 segundos a 1 minuto, fazer pequenos movimentos com a panturrilha, levantando e baixando o pé, para você ter uma movimentação do sangue. Então, a gente está passando por um momento único, difícil, diferente, mas se nós nos prevenirmos a contaminação e prevenirmos a trombose venosa profunda, todo mundo sai dessa junto. O programa Conta Pra Mim oferece diversas dicas para a prática da leitura em voz alta. Além disso, disponibiliza a narração de histórias infantis em aplicativos de celular. Confira o vídeo do Ministério da Educação, pratique a leitura e ouça com os seus filhos. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes porque não tinham filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. Sabia que esse é o início da história de A Bela Adormecida? Essa e outras histórias narradas estão disponíveis para você ouvir com os seus filhos pelo Spotify, pelo Deezer e pelo SoundCloud. Um ótimo programa para quem está passando mais tempo com os filhos em casa neste período, né? Mas você também pode ser protagonista desta história. Já pensou em ler para os seus filhos?
E não precisa ser profissional não para interpretar as histórias, basta usar a imaginação. Quem nunca brincou de imitar vozes quando era pequeno, hein? Essa e outras dicas de como praticar a leitura em voz alta com os seus filhos estão disponíveis no programa Conta Pra Mim, do MEC. Ele foi elaborado especialmente para crianças de 0 a 5 anos de idade. Em alfabetização.mec.gov.br você encontra um guia de literacia familiar com dicas, informações e orientações preciosas que já registra mais de 70 mil downloads. Para facilitar o entendimento desse conteúdo, na mesma página tem uma série de 40 vídeos com diversas sugestões de práticas de literacia familiar que já somam 350 mil visualizações. Todo o material foi preparado com muito carinho e critérios técnicos pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação. E está disponível gratuitamente em apenas alguns cliques. Acesse e confira alfabetização.mec.gov.br. E a primeira edição do Jornal da Câmara do mês de julho termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.